Olá pessoal, que bom poder falar com vocês novamente. Eu sou o pastor Daniel Dias, um dos pastores ali da Assembleia de Deus Ministério Jerusalém, em Penápolis. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu ministério. Essa é a nossa oração. Hoje nós trataremos do tema O Mistério da Unidade Revelado, da nossa revista da Escola Bíblica Dominical deste segundo trimestre. A lição de número 9, o texto áureo da nossa lição, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Está em aos Efésios, capítulo 3, no verso de número 5. Verdade prática. Deus revelou o mistério que esteve oculto, desde todos os séculos, aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Glória a Deus por estas palavras que Deus trouxe a nós para esclarecimento da sua revelação, da sua manifestação e iluminação a respeito do mistério que outrora esteve oculto. A nossa leitura bíblica em classe está em aos Efésios, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 13. Diz assim: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são coherdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, do qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Vamos para o índice da nossa lição. Primeira parte, o mistério oculto no Antigo Testamento. Segunda parte, o mistério revelado no Novo Testamento. Terceira parte, o mistério pré-estabelecido por Deus. Introdução. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto, como está em aos Efésios, no capítulo de número 3, do verso 1 ao 4. Nesta lição, estudaremos o conceito bíblico para mistério, que está no capítulo 3, do verso 4 e verso 6, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Primeira parte da nossa lição, ou tópico, o mistério oculto no Antigo Testamento. Síntese do tópico 1. O mistério da Igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estiveram em oculto desde a eternidade. Primeiro subtópico, o conceito bíblico de mistério.
O misticismo, hoje muito forte, faz parte do ocultismo de seitas pagãs. Através dos séculos, isto vem sendo manifestado, acrescido, e é um engodo para iludir os incautos. Hoje, nós podemos perceber que dentro de muitas manifestações religiosas, elas se adaptaram a este comportamento litúrgico, ritual e místico, aonde traz para a sua vida, traz para o seu meio aquilo que não faz parte de uma doxologia bíblica, de um princípio bíblico, de uma normativa bíblica. Não são balizados pela palavra de Deus, eles são apenas pessoas enganadas ou enganadoras, fazendo que as pessoas sejam iludidas, engodadas por tais manifestações e conhecimentos que não são baseados em princípios bíblicos, em fundamentos da palavra de Deus. Fogem a isso. Então não é este conceito místico, não é um conceito ocultista, não é um conceito pagão. Paulo usa aqui esta expressão grega, mysterium, com a mesma ênfase. Sim, com a mesma ênfase. Visto que no cristianismo, aqui é anunciada a sua mensagem. E essa mensagem, ela vai além do gnosticismo, da gnose, vai além do gnosken no grego, que era uma helenização do cristianismo da sua época. Não era isso. Talvez seja o maior exemplo do século I e da nossa era, aqui, para exemplificar esse antagonismo teológico que se dá nos 2 primeiros séculos de nossa era, entre o cristianismo e a religião do helenismo. Então nós vemos que no primeiro século havia ainda uma mistura ali dessa helenização do cristianismo com o cristianismo puramente bíblico, puramente cristocêntrico, aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus ensinou e aquilo que fora transmitido através da história dos profetas, através dos homens de Deus do Antigo Testamento e da própria história da nação de Israel. Hoje, o ocultismo e esse misticismo, que não é o mistério propriamente que Paulo está trabalhando aqui, mas é um ocultismo que é vigente hoje, também estava recorrente ali no primeiro século e havia uma distinção interpretativa, homilética, hermenêutica daquela época sobre estes assuntos. Então havia muita ignorância, havia também uma certa iniciação naquela religião, naquele grupo, naquela sociedade, e ela trazia um conceito de revelação e elevação moral. Aquele que fazia parte, aquele que estava incluído, passava a crescer-se ou tornar-se ascendente em uma elevação de princípios morais e de moralidade, não no conceito meramente prático, mas da própria essência mística em si, do conceito helenístico da época. Então, isso fazia parte desta proposta gnóstica, de misticismo, de mistério, que não é o que Paulo estava dizendo sobre mysterium. Para eles, mysterium era uma coisa de escolhidos, que passavam por uma metamorfose mística e eram, entre aspas, deuses, eram escolhidos, eram pessoas que estavam em nível de Deus. Olha só, é interessante entendermos estes conceitos bíblicos de mistério para entendermos o que é que estamos fazendo hoje, para não supervalorizar aquilo que a Bíblia não valoriza, de fato, a estar demasiadamente tendo um comportamento além daquilo que a Bíblia traçou,
que a Bíblia delineou, que a Bíblia deu um norte, um caminho, e às vezes pegamos algumas coisas fragmentadas de textos bíblicos e achamos que é a verdade absoluta, mas fora do seu contexto se torna um pretexto para aquilo que quer fazer e ensinar e se torna um comportamento herético, um ambiente herético. Segundo subtópico, o desconhecimento do mistério. O mistério de Cristo não é uma revelação, mas um cumprimento. Então não é meramente algo revelativo apenas, mas através da história, Deus agindo através da história, Deus não deixando a história em um acaso, em um aleatório sortismo, não. Deus, ele cuida da história, cuida dos seus comportamentos, cuida dos momentos históricos e usa através de elementos e pessoas, através do Deus Espírito Santo, para caminhar e levar o revelativo mistério de Cristo Jesus. Aquilo que o caminho, aquilo que o cumprimento das coisas traria a nós a compreensão exata do que estamos e que estávamos através dos nossos ancestrais, né, dos nossos antecedentes, que estavam a pregar e a viver e contando essa história até chegar a nós hoje. A provisão e a providência divina se deram de Adão até o limiar do nascimento de Cristo, como podemos ver em Zacarias e Isabel, Maria, os pastores ali, Simeão e a profetisa Ana. É um cenário, um ambiente ali, dando a nós uma clareza, um cenário específico de revelação e cumprimento da história através de um cuidado divino para com esta revelação, para que este cumprimento viesse a ser cabal, pleno e completo, como assim o foi. O mistério é um projeto todo arquitetado e realizado pela divindade, pela pessoa de Deus, como visto nos magos, na fuga, no retorno ao Egito e na ida a Nazaré, Deus cuidando, Deus provendo, Deus protegendo, Deus dando situações favoráveis e cuidando em momentos de situações de adversidades e perseguição. Ali nós podemos ver que Deus estava provendo e cuidando do seu povo e do cumprimento da história. Subtópico 3. O mistério e os profetas da antiga aliança. Os profetas, ao anunciarem o advento do Messias e toda a glória do seu ministério para as nações, nos permite compreender que a profecia não pode ter inspiração humana. Ela não tem inspiração humana. Ela provém de Deus, a origem é de Deus, a essência de Deus vem da certeza de que Deus é a plena origem desta comunicação, desse vocátil, desse vox, né? Da voz, isso que vem de Deus. Esse teos pneustos, isso vem de Deus, não do homem. B, que o profeta não precisa necessariamente compreender toda a extensão da revelação que ele trouxe consigo. Às vezes o profeta não compreende, não entende, é fato, e não precisa compreender. Apenas a confiabilidade da origem da profecia. C, que bem sempre o cumprimento da mensagem se dará nos dias do profeta, né? D, que a mensagem é mais importante que o mensageiro, não no caso de Jesus Cristo, que é a própria mensagem, de fato, mas sim, a mensagem é mais importante do que o mensageiro. Isso nós temos que entender. Hoje, dentro dessa compreensão de dons, dessa errada compreensão, dessa raquítica compreensão sobre os dons espirituais dispensados à igreja do Senhor Jesus, à própria igreja, há uma compreensão exacerbada sobre isso, porque
Quando nós entendemos que a mensagem, a palavra de Deus, o conteúdo é mais importante do que o portador, o mensageiro, aí sim nós podemos ver um ambiente de veracidade do conteúdo profético. Segundo tópico, ou segunda divisão, o mistério revelado no Novo Testamento, síntese do tópico 2. Nesse ponto, o destaque para o mistério revelado, aqui entre aspas, é a igreja redimida por Cristo, formada pelos povos e nações do mundo todo. Subtópico 1. Revelado aos apóstolos e profetas. Não trata-se de uma hierarquização da mensagem evangélica, não é assim. Muito menos de uma confirmação de autoridade ou semidivinização de líderes, ou ainda uma separação de classe de indivíduos em uma gradação de santidade, qualidade ou privilégio. Não é nada disso. A autoridade dos apóstolos e profetas se dá no nível do seu relacionamento com Cristo. Os profetas foram inspirados pelo Espírito de Cristo, enquanto os apóstolos viram, ouviram e tocaram a palavra da vida. Subtópico 2. O mistério oculto revelado. Isaías 55, verso 4 e 5 nos diz assim: Eis que eu dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Então nós vemos aqui, há mais de 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías já promulgando, já como arauto do Senhor, como mensageiro do Senhor, como profeta, agora dando o caminho, mostrando o caminho das águas, que Deus ainda controla as águas, controla o processo da revelação, e o mistério haveria de ser revelado, haveria de ser patenteado, mostrado e clareado para aqueles que estavam sendo alvos da promessa. Preocupa-se-nos muito a forma como se trata a igreja do Senhor atualmente. O modelo humano de eclesia, de igreja, se exaure no tempo, mas a igreja de Deus suplanta a interferência antropológica ou humana, se renovando pelos séculos, dispensando a multiforme sabedoria divina. Então nós podemos entender que este sistema, claro que nós não estamos aqui generalizando, mas nós podemos ver em muitos casos que trazem escândalo para a igreja, escândalo para o Senhor Jesus. Então esses movimentos atualmente são modelos humanos de igreja. Não um modelo que foi estabelecido por Deus, que foi fundamentado por Deus, que foi arquitetado por Deus, como esse grande arquiteto, esse grande desenhador que desenvolveu historicamente esse processo desde a eternidade. E tendo isso, Deus é o dono da igreja, Deus é o dono do processo revelativo, Deus é o dono de toda a situação que venha mostrar a verdade. O homem não precisa se preocupar em dar uma forcinha para Deus, e dar uma mãozinha para Deus para ajudá-lo no processo da revelação. Não, quem faz isso é a pessoa bendita do Espírito Santo em cada coração e mente, transformando pelo processo da metamorfose, da metanoia, mudança de mente, da conversão, a realidade do mistério de Deus em Cristo Jesus. A igreja não pode se basear em conceitos meramente humanos. Quando o conceito humano se torna maior ou mais importante do que a própria revelação de Deus, tome cuidado, fique esperto. Como diria o meu querido, falecido e saudoso avô,
fique esperto. Isso não é de Deus. O caminho que Deus tem para a sua igreja é um caminho de paz, é um caminho de tranquilidade, em meio à turbulência, em meio a momentos difíceis. Parece que tudo está tenebroso, não se preocupe. Deus está cuidando da história, Deus está cuidando do processo, Deus está cuidando da sua igreja, porque Ele é o dono da igreja e cuida do processo revelativo. Subtópico 3. A magnitude do mistério. De fato, a Igreja de Cristo, no sentido missiológico, evangelístico, recebe em seu seio todos os povos do mundo, fazendo-os um só povo para Deus e seu Filho. Porém, a multiforme sabedoria divina, dada à Igreja como ministério eficaz, tem por finalidade desconstruir todas as cadeias mentais e espirituais que aprisionam pessoas, culturas inteiras sob o jugo da servidão e maldição. Este mistério revelado, ele é, claro, tem a sua conotação, a sua força missiológica e evangelística, de fato, ela tem. Mas ela é primariamente, uma força de Deus, uma sabedoria de Deus, uma capacidade eficaz de Deus para desconstruir, para desfazer, para desmontar todas as cadeias mentais e espirituais que aprisionam as pessoas. Este é o verdadeiro processo da sabedoria divina de Deus, desta multiforma, destas multicores, né? Essas cores variadas. A palavra grega, se não me engano, é poilupokilos, né? Poilupokilos. A palavra grega, se não me engano, para a palavra multiforme, poilupokilos, significa as várias faces, as várias cores que Deus ali se propõe a revelar através da sua igreja para destruir, para revelar esse mistério e trazer a verdadeira sabedoria da pessoa de Cristo que liberta o ser humano e o leva para a paz de Deus, para a santa paz de Deus, e vivemos em completa comunhão com Deus e com o nosso próximo como igreja do Senhor Jesus. Terceiro, o mistério pré-estabelecido por Deus. Síntese do tópico 3. O mistério da Igreja de Cristo foi pré-estabelecido pelo Pai desde antes da fundação do mundo. Claro que é um assunto que nós já abordamos nas lições anteriores, mas agora estamos dando uma ênfase maior sobre este assunto de forma temática. Subtópico 1. As riquezas insondáveis de Cristo. Em primeira análise, devemos observar a superioridade do Evangelho em relação à filosofia, aos sofismas e aos conhecimentos humanos, em relação à redenção, por exemplo. Essa é a primeira análise, essa primeira amostra. Então nós vemos que em relação ao conhecimento humano, às filosofias, às ciências, tudo isso que o ser humano acha que domina, acha que detém o poder, acha que detém em conhecimento, isso não é nada. Isso em relação àquilo que Deus é, aquilo que Deus tem, aquilo que Deus faz, é insignificante. Isso não traz a nós nenhum comparativo, nenhum paralelo em relação ao conhecimento de filosofias humanas e conhecimento de Deus. Nada pode. Principalmente quando se trata no processo e no revelar de Deus dessa riqueza da redenção. E depois, parte A, a perfeição do Evangelho. Olha a superioridade, que perfeição das boas novas. Os escritos, os arranjos dos Evangelhos, vemos aí esta união textual, esta
similaridade de fatos, de conhecimentos aplicados da própria história de Cristo, de passagens da Bíblia, estas correlações revelando a unidade dos evangelhos e mostrando a pessoa de Cristo de várias formas, revelando a sua verdadeira essência. Olha só. B. A eternidade, ou seja, uma estrutura salvífica que faz parte inclusive da natureza divina e da criação. Então a eternidade de Deus agora dá a nós o descanso e a paz, porque nós sabemos que estamos fundamentados, estamos alicerçados, estamos protegidos por um Deus que é eterno. E dá ao homem também o privilégio de passar pela transformação, por esse processo de renovação, de metamorfose, de mudança, e chegarmos a entrar na eternidade de Deus por Cristo e em Cristo Jesus. E assim, vivendo a eternidade de Deus, tendo uma infinitude no viver nessa eternidade. C. A boa vontade divina em favor da humanidade. Então nós vemos no relato da história bíblica e no relato da própria ciência o cuidado de Deus com a humanidade. Nós vemos que Deus teve um processo de cuidar, de preservar, de multiplicar, de libertar, de estar dando ao povo condições de chegar até o seu objetivo. Deus provendo, protegendo, para que esta profecia, esta riqueza viesse se tornar factual, se tornar a substância de uma forma que eu e você possamos entender e compreender. Deus cuidou, Deus, pela sua vontade divina, pelo seu favor, abençoou toda a humanidade. D. A condicional da vitória plena de Cristo sobre o mal. Teve uma condicional. Qual foi a condicional? Que Cristo se esvaziasse, que nós se esvaziasse da sua glória, Não deixou de ser Deus, não deixou de ser santo, não deixou de ser quem Ele é, Deus. Mas esvaziou-se da sua glória para se tornar humano, carne, osso, sangue, e sofrer como nós sofríamos e sofremos. Passar por todo o processo da vida, do seu ministério, passar pelo processo da crucificação, do sepultamento e da ressurreição. Todo este processo fora necessário como condição para a vitória plena de Cristo sobre o mal. Agora, em Cristo, somos mais do que vencedores. Em Cristo, nós alcançamos o patamar, a plataforma de estarmos sendo filhos de Deus, incluídos por adoção a esta família de Cristo. Glória a Deus por esse privilégio. Eu e você, nós somos privilegiados por essa bênção em Cristo Jesus. 2. O eterno propósito de Cristo. O mistério está aqui pelos séculos, aqui oculto em Deus. Então nós vemos que este mistério estava oculto pelos séculos em Deus, que tudo criou. Nós vemos lá no verso 9 do texto da leitura em classe. Revela-nos o quê? Revela que o Criador está no controle da sua criação. Deus está no controle de todas as coisas. Eu costumo sempre enfatizar isso nas ministrações, nas palestras que Deus nos permite estar fazendo, participando, que Deus está e é o controlador de todas as coisas. Ele cuida. Ele não é aquele relojoeiro que deu corda na sua criação e deixou sem cuidado, sem provisão, sem um gerente. Não. Ele está gerenciando, cuidando, provendo, cuidando da revelação, desse mistério, desse propósito. Ele está cuidando. Deus tem o controle de toda a criação.
tempos e eventos ou eventos da e na humanidade não fogem do seu controle. C. Deus trabalha agindo e reagindo à humanidade, com princípios que observam a percepção do momento histórico e suas consequências sobre o pensamento humano em questões morais, sociais e espirituais. Isso é muito importante para nós que estamos vivendo este momento muito delicado da humanidade, com esse vírus, o Covid-19 aí, que está vitimando muitas pessoas, paralisando o mundo, a economia mundial e dando-nos uma certa percepção. Será que Deus está no controle de todas as coisas? Será que Deus está cuidando de todas as coisas? Eu respondo esta pergunta com a palavra de Deus. Deus trabalha agindo. Deus, ele está reagindo conforme a humanidade, os seus filhos se comportam em relação à revelação, ao propósito eterno que é revelar em Cristo todo o seu amor, toda a sua plenitude. Então Deus tem um propósito definido e nós temos que reagir a este propósito para que possamos experimentar as benesses da graça e da bondade de Deus e ver e compreender o que Deus está fazendo e agindo, para que não fiquemos imperceptíveis, indiscernentes em relação àquilo que Deus está fazendo, que Deus está operando. Deus, ele tem ainda a história nas suas mãos. Ele controla, como diz Isaías, que a sua mão o faz com uma concha e o mundo, os planetas, as águas estão na concha, na cova das suas mãos. Deus controla o mundo, ele é grande, ele é maior. Podemos usar essa questão de comparações em relação a Deus, porque ele é incomparável, mas nós sabemos que Deus, ele é imensuravelmente grande. Ele é Deus. 3. O plano divinamente pré-estabelecido. A redenção da humanidade não se deu após a queda humana, de maneira nenhuma, por razões óbvias. Quando analisada a natureza divina em seus atributos incomunicáveis, como a eternidade, a onisciência. Ou seja, se o plano se desse após a queda apenas, estaríamos afirmando que Deus não está presente em todos os momentos da história e não controla todas as coisas. Ou seja, uma heresia. Deus, ele controla toda a história. O plano divino foi pré-estabelecido antes, através dos seus atributos incomunicáveis. Ou, por causa disso, da sua eternidade, só ele é eterno. Às vezes perguntam, o homem é eterno? Não, porque é um atributo exclusivo de Deus. O homem tem começo e fim, mas Deus não tem começo e nem fim. O homem tem começo, uma origem, um início, mas após o corpo físico ele desvanecer, ele se desfazer, a biologia, aquilo que é matéria, nós estaremos com Cristo. Aqueles que em Cristo estão, estarão com Cristo infinitamente. Entraremos na eternidade de Deus e viveremos infinitamente. Porém, a eternidade só pertence a Deus, porque é um atributo exclusivo de Deus. As pessoas perguntam, mas o que é infinito? Infinito é aquilo que tem começo, segundo a teologia bíblica, né? Aquilo que tem começo, mas não tem fim. O que é eterno? Aquilo que não tem começo e nem fim. É eterno. Então só Deus pode arrogar para si, dar a titularidade de eterno, porque ele é o eterno. Nós apenas entramos na eternidade de Deus e estaremos infinitamente com ele. Glória a Deus por isso. Ou seja, nesse plano, Deus está cuidando de todos os momentos da história, não controla todas as coisas, ou seja,
Deus não fica perdido. Será que vou ou não vou mexer nessa história? Não, Ele tem o controle de tudo. Descanse seu coração, meu querido. Faça uma aplicação devocional para você agora. Descanse a sua alma, descanse seu coração. Deus ainda tem a rédea dessa história. A batuta está na mão desse grande maestro. Ele não deixou desafinar, não deixou perder o rumo. A melodia ainda é afinada, ainda é harmônica. Deus ainda está cuidando da história e orquestrando de uma forma que só Ele pode fazer, porque Ele é Deus e Ele cuida da sua vida também. Glória a Deus, irmãos. Estamos agora no final da nossa lição. Compartilhe essa lição com o máximo de pessoas possíveis. Vamos aqui nessa reflexão rápida sobre as lições da Escola Bíblica Dominical, alcançar o máximo de pessoas possíveis. Conclusão. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou seu eterno propósito aos apóstolos e profetas. Judeus e gentios estavam inseridos neste ministério, ou mistério, idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios devidamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então agora, eu e você somos igreja, pertencemos ao corpo, somos o corpo, somos a igreja. E como unidade, e como igreja, como esse mistério revelado, que é o corpo, a igreja do Senhor, e nessas junções, inter-relações, interdependências, Deus traz a nós a verdadeira compreensão deste mistério. E esse mistério tem que ser anunciado pela própria igreja, conforme esses desígnios devidamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Meus queridos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu ministério. Deus é por nós. Não esfrie a sua fé. Não divida, não fragmente a sua esperança, porque Deus ainda tem o melhor para a sua vida e para a nossa história. Que Deus abençoe. Um grande abraço do pastor Daniel Dias e toda a sua família. Amém.